Olá, agora vamos iniciar a unidade 2, com a matéria das principais disfunções ginecológicas e o tratamento fisioterapêutico. As principais disfunções uroginecológicas são as principais encontradas no consultório: incontinência urinária, bexiga hiperativa, constipação e incontinência fecal, prolapso de órgãos pélvicos, dor pélvica e disfunções sexuais. A incontinência urinária nada mais é do que a perda involuntária de urina. Tem três tipos, né? E é muito importante a gente diferenciar esses três, porque cada um tem o seu tratamento. Então, o primeiro é o de esforço, o segundo é o de urgência e o terceiro é quando tem os dois, né? De esforço e de urgência. A gente vai ver especificamente. E como eu falei na aula passada, é muito importante investigar o impacto funcional. O que essa perda urinária impacta na funcionalidade, impacta no dia a dia dessa mulher. Então, a incontinência urinária de esforço, ela é uma perda urinária quando há um aumento de força abdominal, como uma tosse, um espirro, um exercício ou um esforço qualquer, dependendo do grau que está essa perda urinária. Então, a gente vai avaliar função e coordenação muscular, porque muitas vezes, como eu já falei também, só relembrando que nem todo problema do assoalho pélvico é falta de força. Às vezes é uma falta de coordenação. A mulher pode não saber simplesmente contrair a musculatura do assoalho pélvico enquanto tem que aguentar essa força abdominal. Então, um dos pilares, principalmente mais finais do tratamento, é ensinar a mulher essa coordenação entre contrair a musculatura abdominal e contrair a musculatura do assoalho pélvico. Para que, por exemplo, quando ela vai tossir, quando ela vai espirrar, quando ela vai pular, quando ela vai subir uma escada, qualquer coisa do tipo, ela não perca a urina. E aí a gente vai treinar a musculatura do assoalho pélvico e a intervenção central quando for indicada. Se tiver uma perda urinária muito grande, aí começa um tratamento medicamentoso. E o que causa essa incontinência urinária de esforço? Gravidez e parto, porque podem enfraquecer a musculatura do assoalho pélvico. Tudo que eu vou falar aqui são possibilidades. Não necessariamente todas as mulheres que engravidaram e tiveram parto terão incontinência urinária, são só possibilidades. Outra causa possível é idade e menopausa, que tem a perda da elasticidade e alteração hormonal. Obesidade pelo aumento da pressão constante sobre a bexiga e os músculos pélvicos. Então, eu vou falar o último, que é o esforço repetitivo, atividade física de alto impacto ou com muita força. Então, assim como a gravidez e parto podem levar à incontinência urinária, o mesmo motivo é a obesidade. É um peso que a musculatura do assoalho pélvico tem que aguentar. Só que a obesidade é mais difícil ainda, porque ela não tem um tempo de início e um fim. A gravidez são 40 semanas, entre aspas, 9 meses, mas que na verdade são 10 meses, e aí acaba. E aí a mulher tem o seu corpo, vai ter um tempo de adaptação, mas ela tem o seu corpo de volta. Mas a obesidade não. Essa pressão muito grande no assoalho pélvico, ela é por muito tempo. Então é muito comum que a musculatura não aguente. Esforço repetitivo, o que é isso? É muito comum em mulheres que fazem esqueci a palavra, desculpem, mas que fazem treinamento de força muito treinamento de força, né? Mulheres muito fortes, que pegam muito peso na academia. Já vários vídeos na internet, mulheres levantando peso e fazendo xixi. Não é um pouco de xixi, é muito xixi. Então, é sempre? Não é sempre. Mas as mulheres que precisam ou que gostam, ou tanto faz, de fazer esse esforço repetitivo, de pegar muito peso, né, geralmente fazem a manobra de Valsalva, que é prender a respiração e fazer força. Isso não é legal para a musculatura do assoalho pélvico, porque aumenta demais a pressão. E aí a gente tem que ensinar essa mulher a fazer força respirando. E fazer força respirando e contraindo a musculatura do assoalho pélvico. Assim como as mulheres na gravidez, no pós-parto, óbvio, e na menopausa, a gente tem que fazer esse treinamento da mesma forma. Só que, claro, cada um especificamente para a sua condição.
A incontinência urinária de urgência, ou também conhecida como bexiga hiperativa, é a vontade súbita e muito forte de urinar, mesmo que a bexiga não esteja cheia. Urgência é o sintoma-chave. Então, assim como na incontinência urinária de esforço, tem perda urinária, só que na de urgência, às vezes ela quer só um pouquinho de xixi, mas para ela é uma vontade súbita, como se ela tivesse há horas querendo fazer. Então, esse dá até um desespero nela, que ela acha que vai fazer xixi na roupa e muitas vezes ela faz, porque ela está desesperada para fazer xixi. Então, é sempre importante lembrar que a incontinência urinária de urgência ou bexiga hiperativa nada mais é do que essa urgência desesperada. Então, a palavra-chave, o ponto-chave é a urgência. E como é que a gente diagnostica isso no consultório? A gente vai perguntar para ela quantas vezes ela vai ao banheiro por dia. Acima de 8 vezes, e se ela tiver noctúria, que é a pessoa levantar à noite para ir ao banheiro, a partir de uma vez à noite já é noctúria. E se ela for 8 vezes ao dia ao banheiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Por meio do diário miccional. A gente vai pedir para a paciente escrever todas as vezes que ela foi ao banheiro, com o horário tudo certinho, para a gente poder fechar o diagnóstico, para poder começar os objetivos e o tratamento. Que são, né? Quais são os tratamentos para quem tem a incontinência urinária? A gente vai ter que pedir para a paciente mudar alguns hábitos, como, por exemplo, cortar café, chá preto, refrigerante, bebidas alcoólicas, que são bebidas irritativas para a bexiga. Cessar tabagismo, controlar a quantidade de água ingerida após as 6 da tarde, às 18 horas, ou próximo à hora de dormir. Por quê? Porque a partir das 18 ou próxima hora de dormir, obviamente vai aumentar a vontade dela de ir ao banheiro enquanto ela dorme. Então, para a gente evitar a noctúria, a gente tem que diminuir a quantidade de água ingerida nesse horário. E ir ao banheiro em horários marcados, para um reaprendizado da bexiga. O que é isso? Para ensinar a bexiga que não precisa ir a todo instante, que ela consegue segurar um pouquinho, para a pessoa ter um pouco mais de calma, porque quanto mais agitada, se ela começar a correr, aí que ela vai ter perda urinária mesmo. Então, estou sentindo um pouco de vontade, mas não está na hora de eu tentar ir ao banheiro agora, espera um pouquinho. Então, é óbvio, não é tão fácil, não é tão simples, mas esse treinamento é muito necessário. E como eu já havia dito, o diário miccional, para ela ter uma ideia, uma noção de quanto que ela está indo ao banheiro, né? Porque senão, eu acho que eu fui 10, eu acho que fui 5. Não tem como traçar objetivos e um tratamento por meio de achismo. A gente tem que ter uma coisa objetiva. E a fisioterapia pélvica para fortalecimento e controle muscular. Nada mais do que o treinamento muscular. Por mais que seja uma musculatura pequena, um local íntimo, é muito importante e necessário o treinamento dessa musculatura. E em casos mais específicos, como eu já disse, o uso de medicamentos anticolinérgicos é aceitável. A constipação e a incontinência fecal também é tratado na fisioterapia. Não é muito comum o paciente procurar fisioterapeuta porque tem constipação, mas a gente também pode ajudar. Então, a função evacuatória depende de consistência fecal, motilidade intestinal, pressão abdominal e relaxamento coordenado do assoalho pélvico. E o tratamento? Por meio da educação com rotina e posição evacuatória, você vai ensinar para o paciente que o melhor horário para ela ir ao banheiro, os alimentos que podem ajudar. Claro, nós não somos nutricionistas, mas tem alguns alimentos que são meio um pouco mais óbvios. Olha, bebe um pouco mais de água, come um pouco mais de fibra, consome um pouco mais de fruta, verdura, para ajudar no bolo fecal. E a posição evacuatória, o que é? O paciente vai sentar no vaso, vai colocar um banquinho, um pouco assim dessa altura, mais ou menos, para colocar os pés, para aumentar o ângulo, na verdade diminuir o ângulo do quadril, para ajudar ela, ajudá-la a evacuar. Respiração e coordenação abdômeno-pélvica, que é o que eu já falei, para o paciente não fazer a manobra de valsalva, não prender a respiração e fazer força, porque isso aí vai piorar a musculatura do assoalho pélvico e muitas vezes ela nem está fazendo força correta para fazer cocô. Então, e o biofeedback
quando é indicado, né? Como eu falei, às vezes a paciente não sabe a força que está fazendo no local certo, pode acontecer também. E o treino de percepção e relaxamento. Assim como a paciente pode não ter força, ela pode não ter percepção de contração e de relaxamento. O fortalecimento quando houver o déficit infecteriano funcional, quando tiver perda fecal. Outra doença muito comum é o prolapso de órgãos pélvicos, também conhecida, mais antigamente, como bexiga baixa. É o deslocamento da bexiga, útero ou reto, devido a enfraquecimento ou relaxamento da parte muscular e ligamentar do assoalho pélvico. Nada mais é do que a mulher tá com, os órgãos, a bexiga, o útero ou o reto, saem do lugar e começam a sair da vagina da mulher. Por quê? Tem um relaxamento, um enfraquecimento dessa musculatura ou da parte ligamentar do assoalho pélvico. E aí, literalmente sai, né? Claro, tem os graus, tem a quantidade que pode sair e, que já foi encontrado na literatura, mas extremamente incômodo para a mulher, Tanto que os sintomas mais comuns são sensação de pressão ou peso ou volume na região pélvica, sensação de algo saindo da vagina, dificuldade para urinar e evacuar e dor ou desconforto na relação sexual, obviamente. E as causas do prolapso podem ser múltiplos partos vaginais. Como eu falei da outra doença, da incontinência urinária, são possíveis causas. Não são todas as mulheres que tiveram múltiplos partos vaginais que terão prolapso. E outra causa é o envelhecimento e menopausa. Por quê? Pela perda natural do colágeno e do tônus muscular. É uma causa natural, mas nem toda mulher mais velha ou que está na menopausa vai ter prolapso. E o último é o aumento crônico da pressão abdominal, como obesidade, tosse crônica, prisão de ventre, constipação constante. Então, alguns casos que são mais graves, a fisioterapia já não ajuda tanto. Já é uma coisa mais cirúrgica, mas é muito importante que essa mulher procure a fisioterapia, porque como é que a gente pode ajudá-la? Primeiramente, nós vamos avaliar os sintomas e a função, e não apenas a anatomia. Como eu falei, sempre importante, o paciente chegou no consultório, pergunta para ela o que está atrapalhando a funcionalidade, qual é a queixa dela. Vamos avaliar esses sintomas, que aí por meio disso a gente traça os objetivos. Vamos fazer a educação e manejo de fatores de esforço. O que é essa educação? Explicar, ensinar os padrões respiratórios, para ensinar que não deve fazer pressão abdominal para fazer nada. Quanto mais pressão ela fizer, mais esse prolapso vai sair, mais ela vai se sentir incomodada. E o treinamento individualizado do assoalho pélvico. Como já foi dito diversas vezes, nem todo problema é fraqueza, nem todo sintoma está relacionado à fraqueza. Por mais que tenha esse prolapso, por mais que esse órgão esteja saindo, não significa que seja fraqueza, às vezes pode ser uma coisa estrutural necessária, uma cirurgia. Então, não precisa fechar diagnóstico só por causa de um sintoma, que é o prolapso. E em casos mais avançados, a cirurgia é indicada. Outra doença é a dor pélvica, que pode envolver músculos, tecidos, sistema nervoso e fatores psicossociais. Por quê? Psicossociais. A mulher que não consegue que tem uma dor pélvica geral, assim, sem específica, ela vai sentir muito incômodo. Então, ela vai ter dificuldade na atividade sexual dela, ela vai sentir dor, às vezes ela sente uma cólica sem motivo. Isso altera a parte psicossocial dela. Às vezes ela não quer ter um namorado, ela não quer casar, ela não quer ter filho, ela não quer sair de casa por causa das cólicas. Influencia muito na parte social dela e, obviamente, na psicológica. A pessoa acaba se isolando. Então, é importante nós investigarmos a dor, a micção, evacuação e a atividade sexual. E nem toda dor, assim como nem toda disfunção, é fraqueza. Vou falar isso em todas as aulas. E outra disfunção importante é a hipertonia do assoalho pélvico. Como eu tinha dito na bexiga hiperativa,
Não, na hipertonia, né, ao contrário da fraqueza, que é a dificuldade de relaxamento ou excesso de atividade. Pode ser associado à dor ou disfunções sexuais e urinárias. Muitas vezes a paciente não tem uma relação sexual adequada, satisfatória, porque ela tem excesso de tônus. Ela sente dor, obviamente ela não vai ser prazeroso para ela. Então, mais uma vez, vai impactar na parte social, na autoestima e impacta em outros pontos da vida dela. E aí a gente vai trabalhar a educação novamente para ela tentar relaxar, essa parte respiratória, o relaxamento, né? E terapia manual quando for indicado. E as disfunções sexuais. E nós temos que conversar com ela e investigar sobre desejo, excitação, orgasmo e dor. E a origem, geralmente, frequentemente, é multifatorial. Então, a paciente fala que tem uma disfunção sexual, sente dor, a gente vai conversar com ela, meu marido, meu namorado, não nem fala comigo durante o dia, ou eu trabalho o dia inteiro, estou muito cansada, eu passo o dia inteiro cuidando dos meus filhos, chegar à noite eu estou exausta. Obviamente não vai ser prazeroso para ela, porque não é só aquele momento. A mulher precisa ser trabalhada como um todo. É um trabalho global. Não precisa ser trabalhado como um único ponto. É só o desejo sexual, é só a parte do assoalho pélvico. Não, é uma parte global. E a fisioterapia pode atuar, né, na dor, na função muscular e nessa educação. E o que a gente tem que evitar em qualquer disfunção da fisioterapia ginecológica? Contrações indiscriminadas. Então, paciente, por exemplo, do prolapso. Vamos lá, contrai. Não é isso. Isso não vai tratar nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas contrações feitas de qualquer jeito. Ignorar dor ou excesso de tônus. Prometer cura com técnica isolada. Óbvio que uma técnica só muitas vezes não vai resolver o problema dessa paciente. E nós não somos milagreiros, nós somos fisioterapeutas. Então, temos que ser realistas, explicar que isso pode resolver, porque cada corpo é um corpo, pode ser que precise de uma coisa a mais, uma coisa a menos, mas nós não podemos prometer cura, principalmente com uma técnica só. E desconsiderar fatores médicos e psicossociais. Porque não adianta nada, a paciente tem uma doença específica que vai impactar em outros fatores, não vai adiantar. A fisioterapia vai trabalhar, não vai resolver. E assim como a parte, sei lá, familiar dela, ou a parte social dela não tá legal, ela não tá feliz, ela não vai se sentir bem. Por exemplo, no caso da disfunção sexual, ela tá a vida fora do consultório, a vida dela tá extremamente infeliz. Ela não tá bem com ela, não tá bem com a família, não tá bem com o marido, não tá bem com os filhos. Então é óbvio que o nosso trabalho não vai ser bem feito. Não vai ser bem feito, não vai ter um bom resultado, porque a gente precisa lembrar que para trabalhar com a mulher na parte ginecológica, a gente precisa trabalhar com o global. E é isso, pessoal. Obrigada.